Olá pessoal, eu sou o pastor José Carlos e seja bem-vindo ao Contexto do Fim, um canal que traz a mensagem da cruz através de histórias comuns. E hoje eu quero falar sobre paternidade, aproveitando que estamos aí já às vésperas do Dia dos Pais. Então, Deus colocou no meu coração esse tema, paternidade, a imagem de Deus no homem. Vamos lá então? Basear aqui essa reflexão no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 25 a 27, que diz assim: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Bom, baseado nessa leitura desse texto, a gente conclui que não há figura mais parecida com Deus do que a figura de um pai. Mesmo com todas as imperfeições causadas pelo pecado, a figura do pai é a marca fundamental de Deus no homem. Deus, ele se projetou no homem quando o criou. Colocou no homem não apenas a semente da propagação da espécie, mas Deus se projetou no homem quando o criou. Colocou no homem não apenas a semente da propagação da espécie, mas a sua imagem, conforme diz o texto que acabei de ler. O homem, ao gerar filhos, ele atingiria o ponto mais sublime da sua identidade com Deus, a paternidade. É claro que é indispensável a colaboração da mulher, obviamente, porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, a imagem de Deus os criou, Então, o casal, o primeiro casal que se torna, inclusive, o padrão de família, do qual o cabeça é o homem, e como essa reflexão é para os homens, em homenagem ao Dia dos Pais, então o foco vai ser a paternidade, tá? A mulher, com toda certeza, é fundamental nesse processo, pois é nela que são gerados os filhos, e é ela quem os traz à luz, é ela quem os amamenta, e é quem foi prometido também que a sua semente feriria a cabeça da serpente. Mas como hoje é Dia dos Pais, então o foco da mensagem serão eles, os pais, ok? Bom, mas então, o que é ser pai, afinal? É apenas gerar um filho e registrá-lo em seu nome? Não, todos nós sabemos que não é apenas isso, Ser pai não é você ter o seu nome na certidão de nascimento da criança. Ser pai vai muito mais além, A paternidade implica em algumas responsabilidades, sem a presença das quais a imagem de Deus fica ofuscada, fica comprometida, fica obscura. E quando o pai é verdadeiramente pai, o filho não terá muita dificuldade em entender a paternidade de Deus. Quando, porém, o pai é negligente em suas funções paternais, o filho vai ter muita dificuldade em entender a paternidade de Deus, podendo até mesmo negá-lo. Mas vamos pontuar aqui alguns atributos que a paternidade humana e a paternidade de Deus têm em comum. Primeiro, o pai ama incondicionalmente seus filhos. Pois é. É assim que Deus nos ama também, de modo incondicional. Deus não impõe condições para nos amar. Deus não nos ama por causa da nossa inteligência. Deus não nos ama por causa da nossa beleza. Deus não nos ama por causa da nossa educação, por causa da nossa posição social. Deus nos ama porque nos criou sua imagem e semelhança. E nós somos coroa da criação de Deus, ou seja, a criação mais importante de Deus somos nós. É por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar, Porque Deus nos amou tanto. Diz a palavra, João 3,16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, amado, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, ele não esperou a gente melhorar, a gente ser bonzinho para poder morrer por nós ou para poder nos amar. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou tanto que preferiu morrer do que viver sem nós. Olha só como é grande o amor do Pai, O Pai
Ele ama o filho de modo gratuito, com todo o trabalho que o filho dá, né? É fralda suja, é choro, é mãe, é tanta coisa, é doença, né? É hospital e tal, mas mesmo assim o pai ama. Mesmo quando o filho não o ama, às vezes o filho é recém-nascido, ele nem sabe o que é amor, ele nem sabe de nada, e mesmo assim os pais já o amam, simplesmente porque saiu das suas entranhas, saiu dele, é criação dele, foi gerado dele, né? Do pai e da mãe, no caso. O pai cuida e protege seus filhos. Essa é a primeira questão, né? Essa é a segunda, aliás. O pai cuida e protege seus filhos. O amor implica em responsabilidade, cuidado, proteção. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha como é bom saber que Deus é um pai sempre presente, não é verdade? Assim também é com os nossos filhos. Eles precisam da nossa presença. Como é gratificante, como é bom para o filho saber que nós estamos sempre perto, como é bom para o filho saber que nós nos importamos com eles, com o seu sucesso, que a gente está ali na torcida por eles, está ajudando, que nos momentos de angústia, de aflição, nós estamos ali para apoiar, estamos ali para enxugar suas lágrimas, estamos ali para abraçar os nossos filhos. Então, é importante isso. O terceiro ponto é: o pai supre as necessidades do filho, né? Olha o que Jesus diz sobre isso em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe será aberto. Quando entre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, amados, é importante sabermos isso, né? Sabemos que assim como o nosso Pai se preocupa conosco, Deus também se preocupa conosco. E nós, como pais, também temos que ter essa responsabilidade, tomar sobre nós essa responsabilidade de cuidado, de amor, de afeto. E olha só, é importante ressaltar que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades e não todas as nossas vontades. Necessidade é diferente de vontade. A vontade, ela é volátil, né? Uma hora você está com vontade, daqui a pouco a vontade passa. Mas necessidade não. Necessidade, enquanto ela não é suprida, ela continua sendo necessidade. Então Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Amém? Quinta coisa, o pai está sempre presente na vida dos filhos. A presença do pai é mais importante do que o seu presente. Muitos pais, por não terem tempo para estarem com seus filhos, tentam compensar com presentes. Isso pode até funcionar por algum tempo, mas os efeitos colaterais aparecerão mais tarde, sem dúvida. Ouça esse texto, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Querido, como é alentador termos um pai tão presente. É dessa forma também seu filho sente quando você está presente nos momentos mais importantes e mais necessários da vida dele. Lembre-se, você está construindo a história do seu filho. Você está participando da história do seu filho. A história do seu filho está sendo impressa na mente dele, na alma dele. E você tem que ser o protagonista dessa história, né? O pai e a mãe, no caso, né? Os protagonistas dessa história. Quando o seu filho estiver grande, ele vai lembrar de quando você o levava para a escola, de quando você o levava para o parque, de quando ele estava com alguma aflição, você estava lá para apoiá-lo, para abraçá-lo. No aniversário você estava presente, e você estava presente nos piores e nos melhores momentos da vida do seu filho. Tudo isso vai montar a história dele e você vai ter uma participação. E é triste, amados, quando muitas vezes o filho tem uma história cujo pai não participou. O pai foi ausente, né? É triste isso. E o filho muitas vezes vai reproduzir isso quando ele for pai. Poderá reproduzir, né? Enfim, sexto ponto. O pai é o melhor amigo do filho. Não basta ser pai, tem que ser amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus por ter crido, né, em Deus. E Jesus também, que em João capítulo 15, versículo 15, diz: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Olha só, amado, quando o pai, além de pai, exerce também a função de amigo do filho, o filho não vai ter dificuldade em escolher seus amigos fora de casa, porque ele já vai ter uma referência positiva.
ele vai ter um modelo que são seus pais, né? Modelo de amigos, tá? Então isso é muito importante. Seja amigo do seu filho, não seja apenas pai, né? E ser amigo é participar da vida dele, do cotidiano dele, né? Eu costumo dizer que tudo que é importante para você não precisa ser importante para o seu filho, até por causa da idade, né? Mas tudo que é importante para ele deve ser importante para você, né? Como pai, nós temos que ter isso em mente. 7º ponto: o pai é o principal educador do filho. Ensinar pelo próprio exemplo, ensinar com amor, isso é papel dos pais, primeiramente, né? É papel dos pais, tá? Os valores aprendidos com os pais da forma correta vão dar ao filho bases sólidas de comportamento, de opinião e posicionamento correto diante das escolhas que ele tiver que fazer. Tem um antigo ditado que diz o seguinte: a educação vem do berço, a educação vem de casa, e é uma verdade. É primordialmente dos pais a função de educar, não é a escola. A escola é coadjuvante, a escola auxilia, a escola ajuda, mas é do pai que vem a educação, porque é o pai único que tem autoridade máxima sobre o filho, no sentido de corrigir, no sentido de disciplinar, enfim, né? É dos pais. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, não diz aqui que é para ensinar o caminho, diz que é para ensinar no caminho, ou seja, ensinar enquanto caminha junto, né? Caminhar junto com o filho, enquanto caminha com ele, você vai ensinando. 8ª questão: o pai corrige o filho e disciplina na medida certa, né? Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem desanimes quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai que corrige seu filho, né? E Hebreus também, capítulo 12, versículo 7 e 8, é uma palavra um pouco mais forte sobre isso. Olha só: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, né? Então, se você está sendo corrigido por Deus, então, se você está sendo corrigido por Ele, é porque você é filho. Com todos esses textos bíblicos, então, nós vamos concluir que a figura do pai está intimamente relacionada à paternidade de Deus. E olha que responsabilidade, além de privilégio, né? Também é uma responsabilidade muito grande. E o 8º e último ponto, que é o pai e os desafios dos últimos dias. Estamos vivendo tempos difíceis para os pais, né? É difícil ser pai hoje em dia, né? Nos tempos atuais, nós podemos observar claramente uma conspiração contra os valores divinos, valores esses que nos diferenciam das outras criaturas que Deus criou, né? A ausência desses valores vão gerar o caos que, inclusive, ameaçarão a nossa existência na Terra e atraindo, né, o que é pior, atraindo o juízo de Deus. Foi por isso que Deus destruiu o mundo antigo, né, nos tempos de Noé, e foi por isso também que Deus destruiu as 2 cidades ali, Sodoma e Gomorra, porque a medida da iniquidade, do pecado, da depravação humana tinha chegado num patamar que provocou a ira de Deus. E será que já não estamos perto disso hoje em nossos dias? Sabe por quê? Olha o que nós temos visto acontecer. Primeiro, a relativização da autoridade dos pais, ou seja, os pais parece que perderam a autoridade, né? E é tudo relativizado. Isso é ruim, é nocivo, porque os filhos perdem a referência, né, de autoridade. E se ele não respeita a autoridade dos pais, ele vai ter dificuldade de respeitar outras autoridades, né? Por isso que os professores depois têm que se virar nas escolas por filhos rebeldes que não aprenderam a obedecer, né? Enfim, segunda questão, a desconfiguração da família padrão. Nós temos na Bíblia um padrão de família, né? Disse Deus, façamos o homem aí a nossa imagem e semelhança, né? E disse Deus, e Deus criou homem e mulher, e desse casal de homem e mulher ele formou então a família. Ele diz: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua família e se tornarão os dois uma só carne. Então, a desconfiguração da família padrão é nociva para a nossa sociedade, né? Você quer destruir uma sociedade? Destrói a família e você terá uma sociedade
destruída também. É disso que Satanás está se ocupando ultimamente. Sempre se ocupou, né? Mas parece que hoje ele está jogando mais duro ainda essa questão. E é por isso que nós, como igreja, temos que nos posicionar sobre isso. Terceira coisa, negligência ou terceirização da educação dos filhos. Nossos filhos têm sido educados pelas redes sociais, né? O WhatsApp principalmente, né? Pelo YouTube e tal. Seus filhos têm que ser vigiados. Seus filhos, eles têm que ser orientados principalmente por você, pai, por você que é mãe, né? Pelos pais. As escolas, né, elas não podem assumir a prerrogativa de educar os nossos filhos. A educação vem do lar. A escola é coadjuvante, como eu já falei, ela ajuda, mas a responsabilidade principal é do pai e da mãe. Nós temos que ter bem entendido isso na nossa mente. E a quarta coisa é a banalização da figura do pai, inclusive pela mídia. De repente, você querer ser pai, você tomar as rédeas da sua casa, você é tido por machista, né? Parece que o termo machismo, tá, vem ganhando uma força tão grande que o pai, de repente, ele já não se sente muito confortável em assumir o seu papel de pai, achando que, de repente, ele está sendo machista. E até mesmo o fato dele ser o cabeça, dele ser o pai, né, o responsável pela casa, ele é taxado de machista. Você vê como as coisas estão. E, por outro lado, as mulheres estão sendo empoderadas, né? Já ouviu falar do empoderamento feminino? Então, o homem está deixando de ser o macho da casa e a mulher, né, está ocupando esse lugar. E aí ela se torna uma mulher infeliz, porque toda mulher precisa de um homem que a proteja, mas se o homem assume essa prerrogativa, não, é machista. Entendeu? Então está tudo muito confuso. Todos nós sabemos que todo golpe violento na cabeça é fatal, não é verdade? Satanás também sabe disso, né? Ele vem desde o princípio golpeando a família justamente na cabeça. E quem é a cabeça da família? É o varão, é o homem, é o pai. Né? Deus colocou o homem por cabeça da família, mas a sociedade orientada pela ideologia satânica vem tentando minimizar a importância da figura paterna na família, justamente porque Deus se reflete nela. Os resultados desse desvio de padrão é filhos confusos em relação à sua identidade, né? Filhos inseguros e filhos rebeldes, esposas frustradas e infelizes exercendo papéis que não é dela, mães assumindo a liderança e duplo papel no lar, tornando tudo um fardo difícil de carregar. A gente vê as mães aí se descabelando, né? Tendo que trabalhar fora, tendo que dar conta de tudo, porque é imposto a elas essas atribuições como se, não, a mulher é livre, de se libertar, trabalhar fora e tudo, e de repente tudo isso que é colocado na mente da mulher, né, que promove a liberdade dela, na verdade é um fardo a mais que ela traz consigo. Mas isso é um assunto para outra ocasião. Então, olha, mães assumindo a liderança de duplo papel no lar, né? E tornando tudo um fardo difícil de carregar, como eu falei, gravidez na adolescência, ou seja, os pais descuidados, preocupados muitas vezes com outras questões, às vezes não dão o amor que o filho, principalmente a filha, precisa, e aí de repente quando vai ver, a moça se apaixona no momento errado, pela pessoa errada e começa a fazer coisas erradas, inclusive uma gravidez indesejada, né? E famílias desajustadas, gritos, brigas e contenda na família, porque ninguém sabe quem é quem, né? E por último, a destruição da família, que é o intento de Satanás, né? E você sabe quais são os resultados, os reflexos disso na sociedade? Drogas, violência, marginalidade, imoralidade, impunidade, perversidade e, finalmente, o juízo, né? E foi por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e outras sociedades, né? Como eu falei anteriormente. E agora você pode ver com clareza a importância da figura paterna na sociedade, como ela é fundamental. Deus se projeta nela, tá? Não estou aqui querendo dar um discurso machista, mas tudo dentro das escrituras, né? Então, se você não concorda, então consulte a Deus, porque foi Ele que criou, fez tudo dessa forma, né? Tá? E se Deus não for a nossa referência de pai, amado, Satanás vai ocupar esse lugar. Aliás, Satanás também é pai, o pai da mentira, diz a palavra, né? Então, concluindo, que Deus seja visto, então, como nosso maior modelo de pai, para que nunca venhamos a profanar a imagem dele em nós, na qualidade de pais. E para os filhos, fica aqui a dica do mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus. E olha só, o melhor presente que o pai pode ganhar é o respeito e a honra dos seus filhos. Mas para isso,
você tem que fazer por onde, né? Como pai. Ok? Então, é isso. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. E que você seja um pai seguindo o padrão de paternidade de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, dê um joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E também divulgue, propague esse vídeo, tá? Para que outras pessoas também possam ser orientadas e abençoadas, tá bom? Eu lhe agradeço. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.